né, da CBN Campinas. Tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje a expectativa é para o período da tarde, quando acontece o leilão do trem Intercidades, que aliás tem dois pontos de vistas aí que estão sendo levantados neste momento, né? Essa concessão para os serviços, ela é com altas cifras, né? Existe a empresa ou o consórcio que for selecionado nesse leilão, terá que oferecer a menor, eles chamam de contraprestação paga pelo Estado. O teto é de 8 bilhões e 500 milhões. E diante desse interesse e de todas as mudanças, as propostas também receberam algumas críticas com relação à implantação e os impactos que deve causar na nossa região. Podem ter desdobramentos políticos ainda hoje sobre o tema, Bruno? Eu acho difícil ter alguma novidade em relação à ocorrência em si do leilão, vamos dizer assim, né, e do seu avanço. Isso eu acho que dado como certo, viu, Carol? Não é nada, pelo menos, que aponte para algo contrário. Obviamente, existem atos, pode ter algum tipo de protesto, né, de segmentos aí diretamente interessados na pauta do transporte, ou que sejam críticos em relação ao formato que está sendo proposto, né, da parceria público-privada, né, da PPP, mas eu acredito que tem de avançar, né, esperar que o Estado vai fazer tudo isso, vai gerenciar, vai ter um tanto quanto irreal à luz daquilo que a gente tem analisado e acompanhado. É claro que é aquela história, né, os detalhes importam e importam muito, né, Carol, quando questionados, inclusive, a respeito de outros processos licitatórios, como, por exemplo, da CPTM, né, os políticos envolvidos dizem que foram aprendendo com o processo, de que é preciso, de fato, cada vez mais ir aprimorando ali para tomar cuidado no que diz respeito à manutenção, prestação do serviço, a dimensão da tarifa, etc., que agora esse edital vem num sentido mais moderno. O próprio Tarcísio já chegou a comentar isso também em outros momentos, né, quando, por exemplo, questionado da questão da privatização da Sabesp, e agora também nessas últimas obras que vem tocando dentro dessa linha. Agora, tem um ponto importante, Carol, que eu acho que é a grande questão e para mim é a chave dessa história toda. Pensar em novos modais é cada vez mais necessário. Para quem já se deslocou de Campinas até São Paulo, sabe muito bem do que a gente está falando e vice-versa, né? É um verdadeiro caos o trânsito, ainda mais dependendo do horário que você está em deslocamento, né? Você demora horas, às vezes, para fazer um trecho que você poderia fazer num tempo bem menor. Sem contar também o próprio trânsito das imediações, enfim, etc. Então eu penso que não se trata por simplesmente de pensar o projeto. Há muitas questões por trás dela. Trata-se, por exemplo, de, ok, vamos dar uma ênfase no novo modal, mas como vai ser a infraestrutura disso? Como que vai ser a questão do preço, do custo das passagens, para ver se de fato vai se tornar algo atrativo? Como vai ser o processo de interligação, né, com outros meios de transporte também, a fim de que seja ainda assim atrativo para a população? Né? Qual a qualidade desse serviço, posto que em outros serviços semelhantes já se tem muito questionamento por parte de setores da sociedade sobre ele? Então, eu particularmente entendo que é importante, é um avanço significativo se a gente começar a pensar nessa linha, né? A gente estaria em linha com o que países mais desenvolvidos fazem sobre como se deslocar em grandes centros e entre cidades que são cidades importantes aí e que estão cada vez mais conurbadas, né? Ou seja, cada vez mais juntas, próximas e que mantêm relação econômica do deslocamento das pessoas para trabalhar, para viver, enfim. Mas é preciso pensar todo o entorno e não só o projeto em si para que ele de fato funcione como é a necessidade de se funcionar, né, Carol? Os sindicatos dos metroviários e metroviárias, né, de São Paulo, inclusive, vai fazer um ato unificado, porque eles, no caso, reclamam da linha 7 da CPTM, e eles falam, olha, os passageiros, eles vivem o dia a dia no caos, nos atrasos, nos descarrilamentos, com velocidade reduzida, com muitas falhas no serviço. E é o grande questionamento, porque também nós passamos aí com um histórico de concessões ferroviárias do Estado com diversos problemas relacionados aos serviços prestados. Inclusive, o sindicato está sendo contrário, né, à privatização da linha 7 da linha Rubi, né, que sai de Jundiaí, vai até a Barra Funda, justamente dizendo que outras linhas que foram privatizadas estão apresentando mais problemas do que as linhas que continuam sobre o governo do estado, né? Então eles apontam esses problemas, dizem ainda que o custo de passageiro para as linhas privatizadas é mais alto e ainda falam de aportes, né, que serão dados pelo estado e pelo BNDES para quem arrematar essa questão toda do trem e da linha Rubi, né, Bruno? Então tem até um protesto marcado para hoje em frente à Bolsa de Valores às 4 da tarde.
Ah, é claro. E é do jogo também, faz parte, né? A sociedade civil organizada tem todo o seu direito de se manifestar e apresentar ali os pontos contrários que entende que não são razoáveis, né? Isso está dentro de uma lógica democrática e felizmente que há esse dissenso, né? Mas agora, tem um ponto, Guilherme, que eu acho que é fundamental também dessa história toda, que é o que você está colocando, que é a dimensão dos aportes, né? A gente está falando aí, por exemplo, que o governo vai ter que pagar pelo menos aí 9 bilhões, né, do que está sendo estimado aí, algo em torno de 9 bilhões, né, que vão ser investidos aí em toda a dimensão da infraestrutura, porque o próprio nome diz, né, é uma parceria público-privada, e depois as empresas acabam tendo que fazer todas as manutenções, tudo isso. O que eu acho, Guilherme, não tem solução simples para essa história, né, não tem solução muito simples, porque se você for pura e simplesmente depender do Estado para fazer tudo isso, para gerenciar tudo isso, a gente já viu que não funciona, né? E nós vamos pegar no modal, por exemplo, ferroviário. Podemos até pegar no modal ferroviário, mas vamos pensar em outros. Em lugares, por exemplo, que não dão conta de se manter sequer a qualidade das próprias rodovias, né? Não estou dizendo que existe um formato melhor, um formato pior, mas a gente avalia, a gente acompanha isso. Né? Você roda, por exemplo, em rodovias do estado de São Paulo e sai de algumas rodovias do estado de São Paulo e vai para outras, quem anda bastante, dirige por aí, sabe muito bem do que a gente está falando também, né? De qualidade do asfalto, de infraestrutura, de uma série de outros aspectos. Então, o que eu penso? Eu penso que a cobrança do Estado tem que ser intensa para que se garanta todas as condições necessárias a fim de que o serviço se torne atrativo e os problemas sejam os menores possíveis. E só fazendo um gancho com o que você falou, né, Carol? Vamos lembrar que o Brasil tinha um projeto lá atrás de desenvolvimento ferroviário que não passou por uma modernização, muito em função de lobbies e interesses, né, relacionados à dimensão automobilística, como um todo, né? Os anos 50 e a era JK foi representativo disso no Brasil e do abandono, vamos dizer assim, dessa infraestrutura desse modal, mas agora, diante de uma pauta mais ambiental, diante de uma pauta mais sustentável, de pensar alternativas para o transporte coletivo, né, de maior fluidez, de trânsito e N outros problemas de deslocamento, é onde se coloca, né, o transporte sobre trilhos como uma das alternativas interessantes. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais aqui no Café com Política, até porque nós temos visita na nossa região. Santa Bárbara e Piracicaba irão receber Jair Bolsonaro. Ah, olha aí, né? Depois do ato da Paulista, agora vai correndo as cidades aí do interior também para fazer as suas conversas, as suas negociações. Né? Aquela história, não é candidato, mas é o ativo político mais importante hoje do PL também, e será cobrado, né, Carol? Para fazer essas alianças, construir palanque e tudo mais, porque vamos lembrar que quando estava na presidência da República, não se envolveu praticamente nas últimas eleições municipais, né? E agora, como é funcionário do partido e não presidente, tem que fazer alguma coisa também, né? Senão, a galera... Estamos de olho. E a gente teve sessão da Câmara ontem, Bruno. Segue aquela pauta extremamente morna, já esfriando, né? Acho tanto que a principal aqui, até o próprio destaque do site da Câmara, é sobre a aprovação da lei que autoriza a implantação do Pracão, que são aquelas praças para cães com alguns equipamentos. Eu perguntei, mas o que é, né? Praça só para cachorro, mas o Pirangeli explicou. Isso, eles colocam alguns equipamentos para o cachorro fazer exercício, digamos assim, fazer aquelas brincadeiras, aquelas rampas, túneis, enfim. Aí essa lei autoriza que seja colocado um Pracão em toda a praça ou parque público da cidade, que já tem aqueles equipamentos de academia ao ar livre, além dos playgrounds para as crianças, agora também querem colocar nas praças esses equipamentos para os doguinhos. Você vai lá dar um rolê, aproveita também e exercita o cachorro, né? Agora, o nome, né, gente? Genial, né? Pracão. Tem um Pracão ali que fala. Genial. E teve outro projeto, só um comentário aqui rápido. Teve um projeto que foi adiado, na realidade, né? Que tá dentro dessa pauta animal como um todo, né? Que é o projeto de lei 205 de 23, né? Do vereador Permínio Monteiro, que falava sobre a inclusão de conteúdos de direitos dos animais e proteção animal nos programas curriculares, acabou sendo adiado aí, posteriormente eles vão avaliar se cabe ou não cabe, se faz ou não faz sentido. A pedido do próprio autor, né? Foi feita retirada. Aliás, uma pauta bem temática, bem animal na Câmara. Mas vai ser isso aí, Bruno? Uma pauta esse ano eleitoral, o pessoal não vai se comprometer muito, vamos ficar nesse ritmo mesmo? Ah, não, vai numa pauta mais positiva, né? Projetos assim, de uma dimensão social que chame mais atenção, né? Que brilhem mais nos olhos das pessoas. Deixa as buchas para depois, né? Se concentrar, deixa as buchas para depois. E claro, vai ter muita manifestação. Aí tem a ver com o desenho da política nacional, aí o pessoal usa mais a tribuna, né? A dinâmica do trabalho político muda um pouco mais. Amanhã tem mais café aqui. Obrigadão, viu, Bruno? Fechadíssimo, queridos. Grande beijo, Carol. Abraço para você, Guilherme, nosso querido do outro lado também. Até.